Fala, galera! Então, vamos falar agora sobre como é formado. Eu vou explicar desde a base para vocês como é formado um candle, tá? E um pouquinho de interpretação de gráfico também. Então vamos lá. O gráfico, tá? Basicamente, quando vocês olharam o gráfico, vocês entenderem, a coluna vertical, que geralmente vai estar desse lado, tá? Aqui eu estou só botando para ficar um pouquinho mais fácil. Ela vai representar valor, tá? Valor. Em ação, a gente vai ter valor em real, realmente, tá? Quando a gente estiver operando ações brasileiras. E quando a gente estiver operando futuros, geralmente vão ser contabilizados em pontos, tá ok? A parte de baixo aqui representa tempo, tá? Nesse caso aqui a gente está representando horas, mas pode estar representando dias também, semanas, tempo em geral, beleza? Vamos lá, só uma prévia do que vai acontecer. Cada espaço desse aqui que está separado, tá? Cada coluna dessa vai formar um candle. Cada candle ele está localizado em um período de tempo aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, que está aqui 10 horas, é de 10, começou aqui às 10, foi até às 10h30 aqui. Já esse aqui começou às 10h30 aqui, foi até às 11, tá? Então, cada período de tempo desse aqui está representando 30 minutos de negociação, beleza? Cada pontinho desse representa uma negociação fechada na bolsa, beleza? Então, são essas negociações aqui que vão formar um candle. Então, aqui a gente tem o primeiro negócio desse período de tempo aqui, de meia hora, tá? De 10 até 10h30. A gente tem o primeiro negócio fechado a 10h60, beleza? O segundo negócio foi fechado a 10h50. Aí tivemos outro negócio fechado a 10h60, depois outro a 10h70, depois outro a 10h80, outro a 10h90 e o último desse período de tempo a 10h80, beleza? Cada um está na linha do valor aqui que corresponde, tá? Então, galera, o que um candle vai dizer para a gente? Ele vai dizer para a gente 4 informações, tá? Abertura, máxima, fechamento e mínima, beleza? Isso tudo dentro desse período de tempo aqui de 30 minutos. Lembra que esse aqui ia de 10 até as 10h30, tá? Então, nesse período de tempo de 30 minutos, tá? Esse candle vai dar essas 4 informações pra gente, tá? O que quer dizer abertura? A abertura nada mais é do que o primeiro negócio fechado nesse período de tempo. Então, dentro desses 30 minutos aqui, o primeiro negócio fechado foi aqui em 10h60, tá? Então, isso vai representar a abertura do candle, tá? Que vai ser a parte de baixo do corpo do candle aqui. O que vai dizer o fechamento, tá? O fechamento vai ser o último valor negociado nesse período de tempo, que no caso aqui foi 10h80. Então, ele vai representar a parte de cima do corpo do candle, tá? Vamos falar de corpo e sombra. Isso aqui é o corpo do candle, beleza? E essa linhazinha que fica para fora aqui é a sombra, tá? São as sombras do candle. Então, abertura, primeiro valor negociado naquele período de tempo. Fechamento, último valor negociado naquele período de tempo. Vamos falar de máxima agora. Máxima foi o valor máximo, como o nome já diz, negociado naquele período de tempo. Então, qual foi o maior valor negociado nesse período de tempo aqui? 10,90. Isso vai representar a máxima do candle, que vai ser a ponta da sombra de cima, beleza? E a mínima? A mínima, como o nome já diz, é o valor mínimo negociado nesse período de tempo, que foi 10,50. Então, ele vai representar a outra ponta da sombra de baixo, beleza? Então, basicamente, o candle vai dar essas 4 informações para a gente, tá? Nesse período de tempo. Agora, qual é a diferença de cor? Quando o candle for verde, isso você pode configurar no seu programa de gráfico, mas geralmente os programas de gráfico eles já vêm assim por padrão, sempre candle verde, vermelho ou candle preto e branco, beleza? Vamos usar o exemplo de verde e vermelho, tá? Quando o candle for verde, é porque é um candle de alta. Então, quer dizer que a parte de baixo foi a abertura, tá? E a parte de cima foi o fechamento, porque é um candle de alta. O candle de alta quer dizer que aquele ativo, tá?
ele subiu naquele período de tempo, porque ele abriu em 10,60 e foi fechar a 10,80. Então o valor dele subiu naquele período de tempo. Então por isso ele é um candle de alta, tá? Então isso aqui representa um candle de alta, tá? Abertura, fechamento, máxima e mínima. E o candle fica verde porque é um candle de alta que abriu a 10,60 e fechou a 10,80. Vamos pegar o exemplo agora do mesmo gráfico, só que da segunda barrinha, da segunda coluna, tá? Que foi de 10h30 até 11 horas, tá? Continua sendo 30 minutos de negociação. Só que aqui o preço caiu. Repara que ele abriu a 10,90, tá? E ele fechou a 10,80. Tá vendo? Ele fechou a 10,80. Então quer dizer que é um candle de baixa. Por quê? Porque abriu a 10,90 e aí o preço caiu e fechou a 10,80. Então, nesse período aqui de 30 minutos, o preço caiu. Então, o candle ele vai passar para a gente sempre essas 4 informações, com a diferença que, quando for um candle de baixa, a abertura vai ser a parte de cima do corpo e o fechamento vai ser a parte de baixo do corpo. O resto, mesma coisa. Máxima, valor máximo negociado naquele período. Mínima, valor mínimo negociado naquele período, beleza? Candle de baixa. Então agora usando essa outra ilustração aqui para dar o exemplo de candle de alta e de baixa, sendo que usando o outro tipo de coloração que geralmente já vem nos gráficos, tá? Ou é candle de baixa vermelho e candle de alta verde, ou geralmente vem com candle de baixa preto e candle de alta branco. Candle de baixa, candle de alta. Qual a diferença? No candle de baixa, a abertura é a máxima, é a parte de cima do corpo, e o fechamento é a parte de baixo do corpo. Máxima, como o nome já diz, é o valor máximo negociado, mínima, valor mínimo negociado. Já no candle de alta, quando você vê um candle de alta, você já pressupõe que a abertura é a parte de baixo, o fechamento é a parte de cima do corpo, a máxima, como já diz o nome, máxima negociada naquele período, e mínima, valor mínimo negociado naquele período. Então, essa ilustração aqui só para a gente reforçar que candle de baixa abre maior do que fecha, tá? E no candle de alta, ele abre menor do que fecha, beleza? O valor, nesse caso aqui, sobe. E o valor, nesse caso aqui, desce. Ah, Alexandre, mas eu não entendi esse negócio de tempo. Pô, como é que é? Por que meia hora? Sempre todos os candles são meia hora? Não, meia hora eu usei só para dar um exemplo. Vou explicar melhor agora. Já aqui, reparem que coluna continua sendo valor, vai sempre ser valor, só como eu falei, geralmente vai estar desse lado do gráfico, tá? Mas aqui eu botei só para facilitar. E aqui continua sendo tempo, mas olha a diferença. Aqui, cada barrinha dessa representa um dia de negociação e não só meia hora. E isso você vai poder ajeitar no seu programa de gráfico, botar lá o gráfico para aparecer no período diário, que cada barra vai representar um dia, tá? Ou você pode botar lá no período de 5 minutos, que é como a gente usa para operar day trade, tá? A gente bota o gráfico de 5 minutos, quer dizer que cada barrinha dessa aqui iria representar 5 minutos, tá? Isso daí você vai lá no seu programa de gráfico e ajusta, beleza? Então esse gráfico aqui já é um gráfico diário, tá? Cada candle representa um dia de negociação. Então vamos lá, botei de 10 em 10 centavos de novo aqui, tá? Só para facilitar. Então aqui, ó, esse primeiro candle aqui, ó, vamos observar ele. Primeiro valor negociado, 12,90, tá? Que está na altura da parte de baixo do corpo. Último valor negociado, 13,10, ó, parte de cima do corpo, fechamento. Qual foi a máxima desse candle? 13,20, ó, que é a máxima onde está a sombra aqui. Qual foi o valor mínimo negociado nesse candle? 12,80, que foi o valor mínimo da sombra, beleza? E assim sucessivamente nos outros, tá? Esse raciocínio vocês já entenderam. Por que eu trouxe vocês para essa outra ilustração? Porque aqui a gente vai tentar entender melhor esse conceito de mudança de periodicidade, tá? Então, esses 5 candles aqui, tá? Que a gente tem por semana aí, geralmente 5 pregões quando não tem feriado, tá? De segunda a sexta. A gente vai transformar
esses 5 candles em um candle só, que vai ser o candle semanal, tá? Isso daqui, ó, representa uma semana, isso aqui representa outra semana, isso aqui representa outra semana. Então, no conceito básico mesmo, raiz, vamos entender como que a gente vai mudar, tá? Esses 5 candles aqui em um candle só. Então, vamos lá. O que a gente tem que traçar primeiro de tudo? Vou fazer rabiscado aqui, depois já tem um próximo desenho já pronto, tá? Vamos calcular qual é a mínima e a máxima primeiro desse período de tempo aqui, tá? Dessa semana, dessa primeira semana aqui. Vamos calcular qual foi a máxima negociada e a mínima. Primeiro, máxima. Valor máximo negociado nessa semana foi 14,10. Valor mínimo negociado nessa semana foi 12,80, beleza? Então, se a gente fosse... Vocês não vão precisar desenhar candle, tá, galera? Eu estou fazendo isso aqui só para ajudar a compreensão. Então, se a gente for traçar um candle aqui, a gente vai botar a sombra daqui até aqui, tá? Aqui vai representar a máxima e aqui vai representar a mínima. Agora, vamos ver qual foi a abertura. Abertura, primeiro valor negociado nesse período. Primeiro valor negociado nesse período foi aqui, tá? 12,90 foi o primeiro negócio que saiu nesse período, beleza? Qual foi o último valor negociado nesse período? Foi onde fechou o último candle aqui, tá? 13,90, beleza? Então, se a gente for traçar o corpo desse candle, como é que a gente vai fazer? Ele vai começar aqui em 12,90, vai subir para ir até aqui em 13,90, beleza? E vai chegar aqui e vai pintar o corpo dele de verde aqui. Isso é um candle de alta. Então, assim formaria o candle que resume todos esses candles aqui em um candle só. Isso a gente faria simplesmente apertando um botão no gráfico, tá? Mudando de gráfico diário para gráfico semanal. E agora vamos ver como já fica isso pronto na outra figura. Então, galera, nessa figura eu já deixei aqui, ó, os candles semanais prontos já, tá? Esses candles com os traços mais grossos aqui são justamente os candles que já estão resumindo os 5 outros candles diários, tá? Esse candle aqui, semanal, e todos esses outros aqui, diário, tá? Mesma coisa aqui, ó, semanal, e todos esses juntos aqui, diários, tá? Esse grande aqui, semanal, que parece um martelo. Esses outros aqui, diários, beleza? Então, ó, explicando o raciocínio rapidamente, tá? Como foram formados esses candles. A abertura desse aqui primeiro. A abertura vai ser a abertura do primeiro candle, que foi o primeiro negócio feito. Fechamento desse período vai ser o fechamento do último candle, que encerrou esse período. Máxima, valor máximo negociado nesse período. Mínima, valor mínimo negociado nesse período. E assim a gente forma esse candle. Aqui, mesma coisa. Abertura, fechamento, último valor. Máxima, aqui nesse caso a máxima, ó, é a mesma do fechamento, tá? Porque o último valor negociado foi o valor máximo negociado também no período, beleza? Valor mínimo negociado no período, esse aqui. Então, chega nesse candle aqui. O último, abriu aqui. Primeiro, abertura, abriu aqui. Fechamento, foi aqui, ó, onde fechou o último candle. Valor máximo negociado, aqui. Valor mínimo negociado, foi aqui, esses dois candles aqui, tá? Aí, forma esse candle aqui, beleza? Aí agora, galera, voltando naquele primeiro gráfico que a gente mostrou, tá? Como que a gente faria o candle diário desse dia de negociação aqui? Porque isso aqui, ó, foi um dia que teve pregão, que foi de 10 às 5, tá? Aqui a gente está falando de uma ação, tá? Estamos falando de uma ação. O valor está em real aqui. Estamos falando de uma ação. O pregão da ação vai de 10 às 5. Então, nesse dia de negociação aqui, nesse pregão aqui, tivemos todos esses negócios aqui, tá? Fechados durante o dia inteiro, beleza? Como que a gente vai fazer o candle que representa esse dia? Vamos primeiro saber qual foi a abertura. A abertura foi aqui, ó, 10,60, primeiro negócio fechado no período. Agora a gente está falando do período do dia inteiro, tá? Então, primeiro negócio fechado. Último negócio fechado, tá aqui na linha verde, ó.
que representa 11,30. Foi o último valor fechado nesse período de tempo, ó, o último negócio fechado, tá? Qual foi o valor máximo que essa ação chegou no dia? Ó, tá aqui nessa linha, ó. Foi aqui, o valor máximo negociado, que representa 11,70, beleza? Qual foi o valor mínimo? Foi aqui, ó, o valor mínimo que o preço chegou, que representa 10,20. Então, dessa maneira, a gente vai e monta o candle que representa todo esse dia aqui de negociação.